A pneumonia mata 16 portugueses todos os dias. Um relatório internacional revela, no entanto, que mais de 60% das pessoas desconhecem o risco da doença e não tomam medidas preventivas. O inquérito abrangeu mais de 9 mil pessoas a partir dos 50 anos, países da Europa, incluindo Portugal. Os dados mais recentes revelam que a pneumonia matou cerca de 6 mil pessoas em Portugal em 2013. É sobre a pneumonia que vamos falar agora com a doutora Ana Sofia Oliveira, é médica pneumologista. Doutora, bom dia. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Bom dia. Como é que se explica este aumento do número de casos de pneumonia? Tem a ver com as estratégias que estão a ser adotadas? Muito bom dia, obrigada. Portanto, de facto, a pneumonia tem vindo a matar em Portugal. As doenças respiratórias têm havido um aumento da mortalidade por doença respiratória nos últimos anos em Portugal e, de facto, 47 portugueses morrem por doença respiratória em Portugal. A pneumonia é, de facto, uma das principais causas de mortalidade em Portugal e sabemos que 20% das pessoas que vão ser acometidas pela doença podem vir a falecer, E essa taxa de óbito tem a ver com o tratamento que é recebido, com a resposta que têm nos serviços de saúde? De facto, poderá haver efetivamente uma taxa que se possa associar a uma dificuldade, por vezes, do acesso portanto, aos cuidados hospitalares mais breves, mas, de facto, as estratégias preventivas têm que ser aplicadas e amplamente aplicadas para que haja um controle quer da incidência da doença, quer dos internamentos hospitalares, quer da mortalidade. Portanto, o controle do fator de risco, nomeadamente a cessação tabágica, portanto, as pessoas devem deixar de fumar, ter um estilo de vida o mais saudável possível. São estas medidas preventivas. Medidas preventivas, alimentar-se adequadamente, fazer exercício físico, ter um controle adequado das doenças crónicas. Sabemos que, de facto, a pneumonia pode afetar qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, desde os mais novos aos mais velhos, desde os saudáveis. Há alguma altura da vida em que a incidência seja maior? Sim, a incidência é maior, sim. Nas faixas etárias mais extremas há, de facto, um aumento, particularmente a partir dos 75, 80 anos. De facto, a partir dos 65 anos há um aumento de incidência da pneumonia e de mortalidade que se acentua, efetivamente, à medida que avançamos na idade. O controle da doença crónica, da doença respiratória, cardíaca, renal, é importantíssimo. E de suma importância a vacinação, as estratégias preventivas no âmbito da vacinação, que também já existe e pode reduzir muito o número de casos. Para esta entrevista tivemos também por base este estudo europeu que diz que 60% das pessoas não têm consciência da gravidade desta doença. Se calhar não conhecem bem os sintomas. Há alguns sintomas em particular que permitam ao doente, por exemplo, distinguir uma simples gripe de uma pneumonia? Exatamente, portanto, é assim, temos que estar alertas efetivamente à sintomatologia. Por vezes as pessoas podem começar com uma constipação, uma gripe mais banal, mas que se venha a complicar de uma pneumonia. Portanto, a presença de tosse, de expectoração, de febres elevadas, de pontadas, às vezes de dor torácica, de falta de ar, são sintomas de alerta que, particularmente se forem mantidos mais que os dias habituais de uma gripe, os 3, 4, 5 dias de uma gripe, poderão fazer alerta efetivamente que poderemos ter uma complicação, poderemos estar perante uma pneumonia. Essas situações são pontuais, são recorrentes ou são frequentes, podem deixar sequelas? Podem deixar sequelas, efetivamente, daí a importância. Portanto, de facto, este estudo europeu, que foi um estudo de extrema importância, vem revelar que apenas 36% das pessoas têm conhecimento da gravidade desta situação. Apesar de facto, quando se pergunta o que é a pneumonia, as pessoas, e nomeadamente os portugueses, dizem em 90% dos casos sabem o que é a pneumonia. Não sabem como prevenir nem exatamente a gravidade. Não sabem a gravidade. Portanto, é de suma importância a vacinação, as estratégias preventivas para conseguirmos ter um controle desta doença. Obrigada por estes esclarecimentos acerca desta doença que